Olá, povo de Deus, a graça e a paz esteja com cada um de vocês aí nos seus lares. Eu estou aqui na minha casa e hoje eu resolvi trazer uma palavra para cada um de vocês. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas Deus não nos promete o contrário, na verdade. Então, quando eu pensei em trazer uma palavra hoje para vocês, eu lembrei de uma passagem muito conhecida, que é a passagem de Jesus andando sobre o mar. Então não há como a gente trazer uma palavra para os nossos dias sem falar da quarentena, né? Sem falar desse vírus que nos atinge de todas as formas e sem refletir sobre como é que Jesus nos ensina a sair desses momentos difíceis. Então, eu elenquei como tema da nossa aula de hoje, superando o medo em tempos de quarentena. Então, a gente sabe que muitos personagens bíblicos, eles tiveram medo, né? Eles tiveram sentimentos, sofreram coisas naturais, porque nós somos humanos, né? Então, hoje nós vamos ver um pouco, trabalhar um pouco da história, né, tão conhecida de Jesus andando sobre o mar. Mas o que é que essa história nos ensina sobre o medo? A primeira coisa que eu preciso que vocês façam dê um pausa aí no vídeo e pegue a sua Bíblia para acompanhar a leitura junto comigo. Então, para quem já pegou a Bíblia, nós vamos abrir em Marcos, capítulo 6, versículos do 45 ao 52. Marcos, capítulo 6, versículos do 45 ao 52, que nos diz o seguinte: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes seu coração estava endurecido. É importante lembrarmos o seguinte: os discípulos, aqui no capítulo 6, eles já visto muita coisa junto com Jesus. Eles tinham sido escolhidos e durante essa trajetória eles já tinham visto ressurreição, curas, milagres, como o último, que é o que antecede esses versículos. Se a gente olhar direitinho aqui, os versículos 30 a 44, que são os que antecedem ao nosso texto de hoje, eles vão falar da multiplicação dos pães, e peixes, que é aquela história que nós já conhecemos, onde Jesus ele pega 5 pães, 2 peixinhos e multiplica para uma multidão de 5.000 pessoas. Então, quando a gente pensa nos discípulos, pensamos como pessoas fortes, assim como tantos outros personagens bíblicos que aparecem e que são muitas vezes exemplos para nós. Mas assim como esses personagens foram escolhidos por Deus e vivenciaram toda essa trajetória, os discípulos principalmente, junto de Jesus, e viram tantos milagres, esperamos que às vezes eles se comportem de maneira diferente. Mas, como seres humanos, assim como nós, eles são frágeis e deixam que muitas vezes os sentimentos, como o medo, aflija, tome conta da situação. Então, nessa passagem aí que nós estamos vendo hoje,
a primeira coisa que nós precisamos entender estamos falando da relação entre Jesus e os seus discípulos, discípulos esses que foram escolhidos como homens seguidores, né, de Deus e de Jesus, e que eles acompanham Jesus em toda a sua trajetória aqui na Terra. Então, homens carnais e que muitas vezes erraram e tiveram medos, assim como nós. Então, eu elenquei alguns subtópicos para a gente trabalhar em cima desse texto de hoje. O primeiro Jesus contempla a nossa luta. É fato que, se você observar direitinho aqui, Jesus, ele não estava, depois da multiplicação, com os discípulos. Ele multiplica os pães, alimenta as pessoas, e quando eles saem daquele momento, Jesus diz a eles que eles embarquem, passem adiante, né, vá primeiro, enquanto ele sobe e vai fazer as suas orações. Então, Jesus, ele pede aos discípulos que sigam adiante para o outro lado, que é Betsaida aqui, e ele se despede da multidão, né, enquanto isso os discípulos vão embora. E aí, Jesus, ele sobe, vai orar, e ao cair da tarde, ele desce e vê os seus discípulos no meio do mar. Então, é no versículo 48 que nós vamos começar a pensar algumas coisas que nós aprendemos ou vamos aprender com esse texto. No versículo 48, ele diz que, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília veio ter com eles. Então, a primeira coisa que a gente entende aqui é o seguinte: Jesus viu os seus discípulos no meio do mar com dificuldades por causa do vento que era contrário. O que nós estamos passando nesse momento nada mais é do que vento contrário, né? São os ventos contrários que aparecem na nossa vida. Então, assim como os discípulos, nós também temos esses ventos, tempestades, temos coisas que passam por nossa vida e que precisamos saber como sair delas. Então, nesse momento, Jesus está lá na beira da praia e observando os seus discípulos tentando chegar do outro lado, né, remando contra ventos contrários. Então, o primeiro tópico que eu elenquei aqui foi: Jesus contempla a nossa luta. Então, Jesus, assim como naquele momento, estava lá olhando, né, os seus discípulos passando por momentos difíceis, assim como hoje ele está ao nosso lado. Por mais que muitas pessoas digam: cadê Deus? Né? Cadê Jesus? Que a gente não vê. Por que Jesus permite que essas coisas aconteçam? Mas Jesus, ele está sim ao nosso lado, ele contempla a nossa luta, ele sabe que nós estamos remando, né, contra a tempestade, nós estamos passando por ventos contrários, mas ele está nos contemplando. E não só isso, além de nos contemplar a nossa luta, ele não nos deixa só. Então, a partir do momento que Jesus, ele vê que os seus discípulos estão remando, né, contra ventos contrários, com toda aquela dificuldade no meio do mar, Jesus podia muito bem cruzar os braços e dizer: deixa eles se virarem. Mas não, Jesus não é aquele que nos deixa sozinho em meio às nossas tempestades. Então, ele simplesmente sai do lugar onde ele está e vai ao encontro dos seus discípulos. E aí, ele automaticamente não permite que eles sofram sozinhos naquele momento. Então, o nosso Deus, ele é desse jeito. Ele contempla as nossas angústias, ele contempla a nossa dor, ele contempla o nosso medo, a nossa angústia, e ele sai em disparada para nos ajudar. Nós não estamos sós, nem nesse momento, nem nunca, porque Jesus, ele está ao nosso lado. Então, ele sai
andando sobre o mar. E aí, o que é que a gente aprende sobre esse andar sobre o mar? Simplesmente que Jesus ele agiu de modo sobrenatural, né? Então, nos momentos difíceis, além de contemplar a nossa dificuldade, o nosso medo, a nossa angústia, ele sai para nos ajudar e age de modo sobrenatural. Então você que está se perguntando nesse momento, onde é que está Deus? Cadê Ele que está permitindo tudo isso? Ele está aí na sua casa com você, Ele está aqui comigo, Ele está com cada um de nós que nesse momento assiste esse vídeo e Ele nos diz que está agindo de modo sobrenatural sobre essa situação, sobre a nossa vida, sobre tudo que está acontecendo, porque Ele não apenas nos deixa sofrer, Ele até pode permitir o sofrimento, mas em determinado momento Ele sai para nos ajudar, né? Ele permitiu que os discípulos dele saíssem e fossem até o outro lado. Na verdade, Ele não só permitiu, como Ele indicou, Ele mandou que eles fossem, né? E Ele provavelmente, claro, Ele sabia que eles sofreriam aquela dificuldade em relação àqueles ventos contrários, mas Ele permite, mas a partir do momento que Ele vê que os seus servos estão em dificuldade, Ele sai para socorrê-los, e não sai de uma forma simples, Ele sai agindo de forma sobrenatural, Ele sai andando sobre o mar. E aí, nessa parte onde Ele anda sobre o mar, Ele nos ensina uma outra coisa, né? Ensinou naquele momento aos seus discípulos e nos ensina. Quando Ele sai andando, os discípulos eles temem, né? Como está aí no versículo 49. Ele diz que os discípulos viam, né, alguém andando sobre o mar e pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Então, quantas vezes nós não nos desesperamos mediante as situações que acontecem na nossa vida e muitas vezes ficamos apavorados, amedrontados e gritamos e pedimos e clamamos e cadê Deus, cadê o nosso Senhor? Mas Ele simplesmente está ao nosso lado e nós estamos vendo como um fantasma. Então, ali naquele momento, Jesus ensinou aos seus discípulos uma coisa muito simples, que é ter fé. Eles já tinham participado de inúmeras situações com Jesus. Eles viram lá a situação da filha de Jairo, viram a multiplicação dos pães e naquele momento desesperador, eles não pensaram que quem podia estar andando sobre o mar, somente quem poderia estar andando sobre o mar, deveria ser Jesus. E aí, Jesus diz a eles o seguinte: tende bom ânimo, sou eu, não temas, ou não temais. E aí ele diz: eu sei que vocês estão passando por momentos difíceis, eu sei que vocês não veem muita coisa positiva, né, na situação, mas eu estou ao seu lado. Então era uma situação tão simples que para aqueles discípulos era algo, né, eles estavam tentando remar contra algo que era da natureza, né? Então eles simplesmente se viram apavorados, amedrontados, e Jesus estava ali do lado deles, agindo de forma sobrenatural sobre a vida deles. Então, naquele momento, Jesus ensinou aos discípulos e nos ensina que nós devemos ter fé, nós devemos acreditar que nós vamos sair dessa situação, que Deus, Ele vai nos tirar de tudo isso, né? E que vamos passar por esse momento e vamos chegar, né, a um lugar muito melhor do que nós estamos hoje. Então, além de nos ensinar a ter fé naquele momento em que Jesus disse: não temais, tende bom ânimo, Ele fez duas coisas ainda mais por aqueles discípulos naquele momento. A primeira delas, Ele acalmou o vento interior. Então perceba, Jesus estava ali, né, andando sobre o mar e tentando chegar adiante dos discípulos, mas eles ficaram temerosos, né, e acabaram levando aí essa repreensão
de Jesus, onde ele diz: calma, vocês sabem quem eu sou, não tema, não se desespere, tem de bom ânimo, sou eu. E aí ele aparece para os discípulos. Muito antes de Jesus fazer qualquer vento se acalmar, ele primeiro conversa com os discípulos. Então Jesus hoje ele quer acalmar o seu coração. Ele quer dizer que momentos como esse de tempestade, onde vemos ventos, que parecem que nunca vão passar, esses momentos eles passarão. E aí ele quer trazer conforto para o seu coração e dizer as palavras que ele disse aos seus discípulos: tende bom ânimo, sou eu, não temas, eu estou ao seu lado. Então, após acalmar o vento interior daqueles discípulos, Jesus vai e acalma a ventania que estava ao redor, que é o que aparece no versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Então, meus queridos, eu quero dizer a vocês, nesse momento, que, assim como os discípulos, nós sabemos que Jesus, ele está conosco, ele andou, por toda aquela parte com os seus discípulos, e nós cremos nisso, nós acreditamos nisso. Nós sabemos que ele é real, nós sabemos que ele está em todos os lugares que nós estamos, e agora mais do que nunca. Então, Jesus, ele está com cada um de vocês aí. Então, por mais que a gente ache que não, que Jesus está distante, que Jesus não está vendo essa situação, ele está vendo. Assim como ele permitiu toda essa dificuldade aqui porque os discípulos passaram, ele permite que as coisas também aconteçam na nossa vida. Ele disse isso muito antes, Então, nós não vamos viver apenas dias bons. Nós vamos ter esses momentos de dificuldade, mas nós precisamos lembrar que Jesus, ele acalma esse vento. Jesus, ele nos ensina a ter fé. Ele está agindo de modo sobrenatural. Nós não estamos sozinhos, porque ele está contemplando a nossa luta, assim como ele fez com os seus discípulos. E por fim, eu quero dizer que a gente não pode de maneira nenhuma esquecer quem é o nosso Deus. Então, lá no versículo 52, na parte B do 51, pegando o 52, ele diz que os discípulos ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido ainda o milagre dos pães. Então, muitas vezes a gente sabe quem é o nosso Deus, nós sabemos que ele está ao nosso lado, que ele vai fazer tudo isso passar e nós sairemos muito melhor disso, mas nós nos deixamos ser levados pelo vento do medo. Mas não permita que isso aconteça. Vamos ter em mente que Deus, o nosso Deus, ele não permite que nada de mal nos aconteça. E que tudo que é tempestade, que é vento contrário, vai passar. Que Deus nos abençoe e que esses ventos contrários, eles possam passar, e possamos nos encontrar e sair muito melhor disso tudo. Amém? Um grande abraço.